Olá, tudo bem? Você conhece a parábola de segurança? E você sabia que ela também pode te ajudar nos vestibulares do ITA e do IME e os vestibulares militares? Pois bem, para que serve uma parábola de segurança? Ela serve para você determinar qual é o alcance máximo de um lançamento oblíquo sobre uma determinada rampa, ou então para você determinar a velocidade mínima de um lançamento para atingir um determinado alvo. Se você quer conhecer mais sobre a parábola de segurança, vem comigo nesse vídeo e eu tenho certeza que você vai gostar. Muito bem, sou o professor Leandro Ferreira, professor de Matemática e Física, e hoje a gente vai falar sobre a parábola de segurança, que é um tópico avançado da parte de lançamento oblíquo. Bom, para que serve? Ela serve para o seguinte, ela é usada para a gente poder resolver problemas de máximos e mínimos envolvendo o lançamento de projéteis. Então vamos considerar um projétil com velocidade de módulo V0 e o ângulo de lançamento, variando entre 0 e 180 graus. Tá? Bom, como a gente sabe, a equação da trajetória para um determinado alfa e um determinado V0, ângulo e velocidade de lançamento, essa aqui é a equação da trajetória. Y igual tangente de alfa vezes x, menos a gravidade sobre 2V0 quadrado cosseno ao quadrado de alfa, vezes o x quadrado. Essa é a equação da trajetória. Então, se a gente fixar um determinado V0 e começar a variar o ângulo alfa de lançamento, a gente obtém o que a gente chama de família de trajetórias parabólicas. Então, veja só. Então, à medida que a gente vai variando o ângulo, eu tenho trajetórias diferentes para uma mesma velocidade de lançamento, ok? Então, para dar esse aspecto aqui de um chafariz, né? Então, forma essa família de trajetórias, tá certo? Bom, o que essas trajetórias formam? O que elas têm em comum? Todas as parábolas, elas tangenciam uma parábola envolvente, que envolve todas elas. E ela é única e depende somente da velocidade V0. Então vejam só, né? Então aqui a gente tem essa família de trajetórias. Consideremos aqui o ponto de lançamento como a origem de um sistema cartesiano XY. E aí, pontilhado aqui em amarelinho, a gente tem a PS, que é o que a gente vai chamar de parábola de segurança. Por que ela tem esse nome, né? Parábola de segurança? Porque ela delimita duas regiões no espaço. Uma zona de perigo e uma zona de segurança. Essa zona de perigo, ela é a região onde um alvo pode ser atingido com aquela velocidade de lançamento V0 escolhida. Tá? Então, se eu tiver um alvo nessa posição aqui que está com meu pontinho vermelho, ele pode ser atingido. Se eu tiver com outro ponto aqui embaixo, ele pode ser atingido. É só uma questão de ajustar o ângulo de lançamento. Tá? Agora, se um ponto estiver fora aqui dessa área de abrangência da parábola de segurança, então, nesse caso, ele não poderá ser atingido com aquela velocidade. Para que eu consiga atingir um ponto aqui do lado de fora, eu tenho que aumentar a velocidade de lançamento. Tá legal? Então é isso daí, parábola de segurança, o conceito dela é essa. É uma parábola que delimita uma zona de perigo e uma zona de segurança em um lançamento oblíquo, para uma determinada velocidade fixada. Bom, e qual é a equação dessa parábola? Tá? Então vamos aqui fazer uma demonstração de como que a gente chega nessa equação. Tá? Então vamos considerar um lançador de projéteis em 0, 0, né, na origem do sistema cartesiano, que são arremessados com velocidade de módulo V0. Tá? Então vou ter ali um lançador de projéteis com essa velocidade V0, tá? E eu vou considerar agora um ponto P, que tem coordenadas XP, YP, que se deseja atingir, tá? Então é isso aqui que eu tenho, tá? Eu tenho aqui um lançador nessa posição, ele vai lançar um objeto com velocidade V0, formando um ângulo alfa com a direção horizontal, e eu tenho esse ponto P que a gente quer atingir, tá? Com essa velocidade inicial. Aí temos uma seguinte pergunta, qual é o ângulo alfa de lançamento para que isso seja possível? Então, qual que é o ângulo alfa que eu tenho que ajustar para que ele faça a trajetória parabólica e atinja esse ponto P? Bom, vamos para a resposta. Primeiramente, a gente leva em consideração que esse ponto ele tem que pertencer à trajetória, o ponto P de coordenadas XP, YP. Portanto, na equação da trajetória, que a gente viu aí alguns momentos atrás, substituímos Y e X pelas coordenadas do ponto P, YP, XP. Tá legal? Muito bem. Quando a gente observa bem a equação da trajetória, a gente vê esse cosseno ao quadrado de alfa no denominador, que nada mais é do que a secante ao quadrado. Tá legal? E aí a gente tem que lembrar da seguinte relação lá da trigonometria, que a secante ao quadrado de alfa é 1 mais tangente ao quadrado de alfa para qualquer ângulo. Fazendo essa substituição, usando essa relação auxiliar, a gente tem aqui, né? Vai ficar g, xp quadrado sobre 2v0, e aqui no denominador tinha cosseno ao quadrado, que é secante ao quadrado, e substituímos por 1 mais a tangente ao quadrado. E agora a gente rearranja todos esses termos e formamos uma equação de segundo grau. Tá bem? Então aqui eu não vou desenvolver o passo a passo,
mas sim para que a gente tenha uma continuidade, uma fluidez aqui no raciocínio e que vocês vejam de onde que a gente está tirando essa equação da parábola de segurança. Tá bom? Então, quando a gente organiza aqui esses termos e montamos uma equação de segundo grau em tangente em tangente de alfa, então a gente tem essa equação aqui, tangente ao quadrado de alfa vezes esse coeficiente, menos tangente de alfa vezes esse coeficiente, mais esse terceiro coeficiente, que é o termo independente dessa equação de segundo grau. Tá bom? E o que essa equação nos fornece? O que é a resposta? Né? O que significa a resposta dela? Bom, a resposta dela vai ser a tangente de um ângulo, tangente do ângulo de lançamento. Então ela fornece nada mais, nada menos do que os ângulos de disparo, ou melhor, a tangente do ângulo de disparo, para os quais essa trajetória passa por esse ponto XP, YP. Tá bem? E a gente tem três situações. Primeiro, como é uma equação de segundo grau, ela pode ter duas raízes reais distintas, podem ter duas raízes reais iguais, ou podem ter duas raízes não reais, complexas e conjugadas. Tá? E o que isso significa fisicamente falando? Né? Se o delta é positivo, então eu tenho duas respostas distintas para aquela equação, ou seja, dois ângulos possíveis para atingir aquele ponto. Se o delta é igual a zero, eu vou ter apenas uma resposta, uma tangente, um ângulo possível, e se o delta for negativo, significa que eu não tenho ângulo algum possível como solução. Então vamos visualizar o que isso significa. Tá bem? Então aqui, se o delta é positivo, existem dois ângulos de lançamento que eu consigo atingir esse ponto P, tá certo? E isso na prática significa que ele é um ponto interior, né, à parábola de segurança. Né? Ele é um ponto em que é possível ser atingido, então ele está na zona de perigo para aquele lançamento. Esse ponto P ele é interior à parábola de segurança. Quando o delta é igual a zero, o que acontece? Existe apenas um ângulo possível para isso. Então esse ponto P ele vai estar exatamente sobre a parábola de segurança. Tá? Esse ponto P ele pertence à parábola de segurança. Tá bom? Se o delta é negativo, então significa que não existe ângulo algum que eu consiga atingir aquele ponto. Ele só será possível de ser atingido se aumentar a velocidade V0. Tá bom? Mas para aquela velocidade V0, não existe nenhum ângulo capaz de atingir aquele ponto. Tá certo? Muito bem. Então o que significa parábola de segurança? Ela é o quê? O lugar geométrico dos pontos XP e YP para os quais o delta é igual a zero. Ou seja, são todos aqueles pontos em que é possível ser atingido com um ângulo de lançamento apenas. Então, fazendo o delta igual a zero e usando os coeficientes daquela equação, né, na variável tangente de alfa, a gente encontra essa relação. Tá legal? E observa que isso aqui nada mais é do que uma expressão em função de XP e YP. Tá? Então tem XP aqui, XP, YP, XP quadrado. Tá certo? Muito bem. Então, quando a gente isola esse YP, a gente encontra a parábola de segurança. Então, essa aqui, depois de fazer os cálculos, essa é a parábola de segurança. Tá legal? Então, ela tem um termo independente, que é V0 ao quadrado sobre 2G, que nada mais é que a altura máxima de lançamento, ou seja, quando o ângulo é 90 graus, eu vou ter aquele ponto máximo, né, do lançamento vertical. Tá legal? Menos G sobre 2V0 ao quadrado, vezes o XP quadrado. E essa aqui, ela é uma função de segundo grau, né? Depende do XP quadrado, y em função de x, e ele possui concavidade para baixo, porque o coeficiente de x quadrado ele é negativo, tá certo? Então, realmente, ela é uma função de segundo grau, com concavidade para baixo, é uma parábola, portanto, tá bem? E é o que a gente espera da parábola de segurança. Vamos falar um pouquinho agora sobre as interpretações da parábola de segurança. Então, o que ela define? Bom, em primeiro lugar, ela define os pontos de alcance máximo sobre uma superfície, seja uma superfície plana ou inclinada, e ela delimita duas regiões, a zona de perigo e a zona de segurança. O que está dentro da parábola de segurança é a zona de perigo, e o que está fora da parábola de segurança, né, é a zona de segurança. Tá? Muito bem, então veja só aqui no desenho. Então eu tenho aqui um ponto, um objeto sendo lançado, tá legal? Eu tenho aqui uma rampa que está inclinada com esse ângulo θ, e eu vou fazer um lançamento com esse ângulo α. Tá certo? Então esse objeto vai ser lançado. Na condição de alcance máximo, a parábola de segurança, ela intercepta essa rampa exatamente no ponto de alcance máximo. Né? Esse ponto, essa rampa, esse trecho destacado em azul, são todos os pontos que é possível ser atingidos com essa velocidade inicial. Só ajustando o ângulo alfa, eu vou, né, encontrar um ou outro ponto. Tá bem? Muito bem. E esse ponto aqui, ele é o ponto de alcance máximo. Então, se na pergunta tiver qual é o alcance máximo de um objeto sendo lançado com velocidade V0 sobre uma rampa de inclinação alfa, vai ser o ponto de cruzamento da parábola de segurança com essa reta. Então, esse ponto define, esse ponto P é o ponto de alcance máximo. Tá legal?
Uma outra interpretação é o seguinte, ela também define os pontos de alcance máximo em um segmento de reta secante à parábola de segurança. Então veja só aqui no desenho. Então a gente tem aqui uma reta que é secante, pode ser uma reta inclinada, uma reta horizontal, como o problema quiser nos fornecer. Essa reta secante corta em dois pontos, P1 e P2. Então, ou seja, com uma determinada velocidade V0, eu só vou conseguir atingir nessa reta esses pontos de P1 a P2. Quem estiver dentro da parábola de segurança, fora dela, eu não consigo atingir. Nem a esquerda de P2, nem a direita de P1. Tá certo? Não consigo atingir esses pontos. Tá certo? Então é isso essa é a segunda interpretação da parábola de segurança. Ela define esses pontos de alcance máximo. Tá bom? E sobre as propriedades da parábola de segurança, eu vou falar de duas. Tá bom? A primeira delas é o seguinte, que na condição de alcance máximo, a direção da velocidade inicial coincide com a direção da bissetriz do ângulo formado entre o segmento OP, onde O é a origem, ponto de lançamento, e P, é o ponto da rampa de alcance máximo, e o eixo vertical Y. Então, eu vou mostrar aqui numa figura que ângulo é esse e qual é a bissetriz do ângulo formado. Tá? Então, veja só. Então, se eu tenho aqui um ponto de lançamento, eu tenho aqui uma determinada rampa, e eu vou ter aqui em vermelhinho a parábola de segurança. Tá legal? Então, na condição de alcance máximo, tá bom? Na condição de alcance máximo, qual vai ser o ângulo de lançamento? Bom, esse ângulo, a velocidade inicial, ela vai ser posicionada de tal modo que ela fique na bissetriz entre a rampa que está sendo fornecida e o eixo vertical. Tá legal? Então, esse aqui é o ângulo V0. É a velocidade V0, ela vai estar posicionada dessa forma. Tá bem? E, então é isso, professor? Por isso que no lançamento, sobre uma superfície horizontal, o ângulo na condição de alcance máximo é 45 graus. Você já deve ter ouvido falar. Porque eu vou ter a rampa na direção horizontal, o eixo vertical, esses dois formam um ângulo de 90 graus e a bissetriz vai estar exatamente posicionada a 45 graus. Tá bem? Então é isso daí. Essa é a primeira propriedade da parábola de segurança. Certo? Bom, a segunda propriedade diz o seguinte. Em todo lançamento oblíquo, na condição de alcance máximo, de novo, a velocidade inicial V0 e a final VF, elas são necessariamente perpendiculares entre si. Tá? Então é o seguinte, a gente consegue demonstrar por meio da parábola de segurança esse resultado. Tá? Então se eu tenho uma velocidade inicial V0, que ela é dirigida na direção da bissetriz entre o ângulo da vertical com a rampa, tá certo? Está na bissetriz. A velocidade final, ela vai estar posicionada aqui nesse ponto da rampa, de forma que seja perpendicular à velocidade inicial de lançamento. Tá certo? Então essas são duas propriedades da parábola de segurança. Vamos fazer um exemplo? Então vamos lá. Veja só, um avião voando a uma altura constante h aproxima-se de um canhão antiaéreo no solo que dispara projéteis com velocidade u, num local onde a gravidade vale g. Sabendo que a trajetória seguida pelo avião e a bala do canhão estão contidos no mesmo plano vertical, pergunta-se, letra A, qual é a maior distância horizontal entre o canhão e o avião, abaixo da qual o canhão já é capaz de abater o avião? E na letra B, qual é a tangente do ângulo de disparo nessas condições? Tá bem? Então, o que eu quero saber? Qual é a maior distância horizontal? Então, eu estou falando de uma condição de alcance máximo. Tá bem? Entre o canhão e o avião. Então, o canhão vai estar posicionado aqui embaixo, o avião vai estar passando sobre uma certa altitude h, tá? E aí eu vou lançar um projétil na condição de alcance máximo e ele vai atingir o avião. Quando que o avião vai ser atingido? Quando ele entrar na parábola de segurança. Tá? Então, vamos lá. Vamos fazer a solução desse problema. Então, imaginemos aqui que o canhão esteja posicionado na origem e ele dispara projéteis com velocidade u. E, para essa velocidade u, tem uma parábola de segurança associada. Tá legal? Ah, professor, se eu quiser ampliar a área de cobertura dessa parábola de segurança, é só aumentar a velocidade u. Se você diminuir a velocidade u, reduz a parábola de segurança. Para cada velocidade, eu vou ter uma parábola de segurança. Ela é única para cada velocidade. Tá bem? Bom, então eu vou ter o aviãozinho voando aqui a uma determinada altura h. Tá? Então, uma reta horizontal é uma reta secante, tá bom? Beleza? E aí eu vou ter aqui esse ponto, que é onde ele pode ser abatido. Nessa posição que ele está da figura, ele não vai ser abatido, porque ele está fora, ele está na zona de segurança. Mas à medida que ele vai evoluindo o seu voo, ele vai adentrando, quando chegar nesse ponto aqui de coordenada DH, ele já pode ser atingido. Então vai existir um ângulo de lançamento capaz de atingir o avião nesse ponto. Tá legal? Muito bem. Então vamos lá. Como é que eu faço para determinar? Bom, então eu vou verificar, qual é a velocidade u, tá legal? Para eu poder atingir esse avião. E qual é essa distância máxima aqui.
D. Bom, da equação da parábola de segurança, para a velocidade de lançamento, nós temos o V0 igual a U. Então fica lá no lugar do V0, a gente coloca U. U quadrado sobre 2G menos Gx quadrado sobre 2U quadrado. Então essa aqui é a equação da parábola de segurança. O que nós sabemos? Que aquele ponto DH, ele pertence à parábola de segurança. Tá bem? Então no lugar do Y vem H, no lugar do X vem o D. E aí a gente, né, manipula essa equação e a gente isola esse parâmetro D. Né? Então, repetindo aqui a equação, isolando esse parâmetro D, né, passa ele aqui para a esquerda, passa o H para a direita, multiplica 2U quadrado em cima, G embaixo. Então a gente vai ter esse resultado, e aí tirando a raiz quadrada, a gente encontra esse resultado aqui. Então essa é a distância horizontal máxima na qual o avião pode ser atingido. Tá legal? Depende de U, que é a velocidade da gravidade, velocidade de lançamento do canhão, G é a gravidade e H a altura no qual o avião está voando. Tá bem? Então essa aqui é a resposta da letra A. Bom, para calcular a tangente do ângulo de lançamento, o que a gente poderia fazer? Né? O ângulo de lançamento é isso aqui, θ mais alfa. Eu já vou mostrar numa figura seguinte quem que é esse ângulo θ mais alfa de lançamento. A gente poderia substituir os valores obtidos lá na equação da trajetória e encontrar a tangente aqui do ângulo θ mais alfa. Tá? Só que isso aí, o cálculo é bem complicado, né? A gente fazer isso daí. E a gente vai utilizar a propriedade 1 da parábola de segurança. Então veja só, lembra lá, qual que é essa propriedade 1? Que o ângulo, né, que a velocidade de lançamento tem que estar na direção da bissetriz, do ângulo formado pela vertical e pela reta OP, onde P é o ponto em que a gente está considerando. Tá legal? Então é isso aqui. Esse ângulo alfa mais θ é o ângulo de lançamento. Tá bom? E a velocidade V0, ela está aqui direcionada na direção da bissetriz. Tá certo? Bom, aí a gente vai isolar aqui esse retângulo aqui e vamos fazer uma geometria em cima dele para poder determinar quem que é a tangente desse ângulo θ mais alfa. Bom, por geometria, usando o teorema da bissetriz interna, o que nós podemos fazer? Bom, então tem aqui um triângulo, que ele é formado por esse lado azul, esse lado branco e esse lado azul pontilhado. Tá? E eu tenho aqui uma bissetriz em amarelinho, que é a bissetriz interna desse triângulo. Tá bom? Esse lado mede H, esse lado azulzinho todo mede D, tá bem? E essa hipotenusa aqui tracejadinha mede a raiz quadrada de D quadrado mais H quadrado, que é desse triângulo retângulo aqui. Tá certo? Muito bem. Então, olhando agora para esse triângulo retângulo de cima, considerando essa bissetriz interna, vamos utilizar o teorema da bissetriz interna, que diz que esse lado está para o H está para X, assim como esse lado pontilhado está para D menos X, tá bom? Então, ou inversamente falando, né? X está para H, assim como D menos X está para a raiz quadrada de D quadrado mais H quadrado. E quando a gente isola o X, eu vou conseguir determinar quem que é esse tamanhozinho X aqui, tá bom? Muito bem, então quando eu isolo o X aqui nessa equação, eu encontro esse resultado, né? D vezes H sobre a raiz quadrada de D quadrado mais H quadrado, isso somado ao H, tá bom? Muito bem, aí quem vai ser a tangente do ângulo de lançamento? θ mais alfa aqui. Bom, então eu sei que o cateto oposto a esse ângulo aqui mede H e o cateto adjacente mede X, né? Então imagina aqui esse triângulo, né? Então vai ficar H sobre X. Essa é a tangente do ângulo de inclinação que a gente precisa calcular. Tá bom? Então veja só. Tangente de alfa mais H, de alfa mais θ vai ser H sobre X. Tá bem? E aí, substituindo o valor de X que a gente encontrou no passo anterior e rearranjando, a gente chega nessa expressão. Raiz quadrada de D quadrado mais H dividido por D. E agora? Agora eu vou substituir o valor de D que a gente encontrou na letra A. Tá? Então, substituindo o valor de D, aqui fica D quadrado e aqui embaixo fica somente D. Tá bom? E quando a gente manipula essa expressão, né, dá um trabalhinho algébrico ali, a gente encontra aqui um trinômio do quadrado perfeito dentro da raiz quadrada. Quadrado cancela aqui com a raiz. Esse menos H com mais H, um cancela o outro. A gente chega aqui, o quadrado sobre G, dividido por U sobre G, e essa raiz aqui, tá bom? Então o G cancela, o U simplifica, e portanto a gente tem aqui a tangente do ângulo de lançamento, dado por essa expressão. Tá bom? Tá legal? Então é isso aí, moçada. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, compartilha com seus colegas, com seus amigos, deixa seu like e se inscreve aqui no canal. Se teve alguma dúvida durante o vídeo, também deixa aqui embaixo os seus comentários. Tá legal? Até mais, um grande beijo a todos e até o próximo vídeo.